Série de mensagens sobre as bem-aventuranças. Você não está aqui, gente. Alguém pode me ajudar? Principalmente os irmãos assim, que gostam de interromper a hora, nos momentos. Por isso que ele parou de vir. Foi o Dota que estava conversando aqui. É, né? Alguém pode me ajudar? Alguém? O que você falou ontem? Eu venho falando sobre as bem-aventuranças, o que tem marcado a vida de vocês, o que tem tratado com vocês. Ah, testemunho. Não, seria só uma resenha do conteúdo em si, se tiver algum testemunho também, desde que seja breve. Pode deixar, moço. Aqui tá melhor? Isso, puxou. É, né? Só a iluminação que tá ruim. Né? Mas tranquilo, vamos lá, irmãos. Alguém pode me ajudar aí? Ó, temos a Alexandra e a Alessandra. Parece até que são parentes, né? Irmãs, né? Aquela mãe que quer botar o nome das filhas tudo com A, né? Irmã. Alguém pode me ajudar? Acho que o bom pra gente falar para eles era ler do 1 ao 8 ali, pelo menos pra escalonar ali. Pode ser então, leia pra gente, por favor. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Perfeito, obrigado, irmão. Vou fazer assim, ó, eu vou escalar, né? Eu sou mais moderno e vou escalar os mais antigos para falar aquilo que entenderam. Né? Eu vou fazendo uma ordem lógica aqui. Quero que o Dantas comente sobre pobreza de espírito, que o Ferreira fale de maneira breve, tá, irmãos? Sobre os que choram, o outro Dantas sobre os mansos, o Gomes. O Gomes não vai falar não. É verdade, eu esqueci, ele tinha que pular. Não, ele me lembrou bem disso, foi até o Espírito Santo que tocou nele. E o nosso amigo Carvalho vai falar sobre fome e sede de justiça. Você tem escolha não, você é crente. E o Arcelino vai falar sobre os misericordiosos, desce mais um, e eu vou dar continuidade nos limpos de coração. Bem, vamos lá, vocês podem me ajudar? Pobre de espírito é o sentimento de que você é um miserável, que você não tem nada de valor em si mesmo. Então você, por causa dessa pobreza, entra num estado de dependência plena e total de Deus. FD, viu, irmãos? Vamos lá, Ferreira. Os que choram, eu entendo que são aqueles que se compadecem, que se põem no lugar do outro, que sofrem em nome, aprendem a sofrer o dano em nome do Evangelho, que estão dispostos a passar pelo que for, porque serão consolados por Deus. Então, os que choram, irmãos, só um detalhe, só para complementar, filho. Olha só, quando a gente se depara com o Evangelho de Cristo, a gente se depara com a nossa natureza e acontece o que o Dantas falou. Você vê o quanto que você é o quê? Um mendigo. Né? Você vê o quanto que você é um falido. E aí, quando você descobre isso, automaticamente você vai o quê? Chorar. E você não chora só pela tua miséria, você chora pela outra miséria também. E aí a gente estudou bastante sobre isso, né? E foi de maneira bem maçante, descobrimos o quê? Somos como uma prostituta, como um ladrão. E todos os outros pecados mais escandalosos, nós também temos um potencial de fazer ou semelhante ou até mesmo pior do que aqueles outros. Não é isso? E Dantas? Os mansos. Hã? Os mansos. Isso. Ótimo, vamos lá. Mas os mansos eu entendo que, até pegando um gancho que ele falou no final, eu entendo a questão de ser os piedosos, né? Os mansos de coração, aqueles também que compadecem com a dor do próximo, né? A dor do outro. Ótimo, Acho muito parecido. Entendi. Mas em outras traduções não está manso, está humilde, né? Na minha está manso, mas eu queria ser humilde mesmo. Entendi. Irmãos, vamos lá. Uma pessoa mansa, ela é capaz de entrar em um local, levantar as mesas, chicotear pessoas? Sim ou não? Capaz, sim.
Paradoxal, né? Não é? Mas o próprio Cristo ele fez isso, irmão. Então a gente tem que entender que mansidão não é sinônimo de lerdeza, né? Vagarosidade. A mansidão, ela tem sinônimo no original grego ali de estar submisso sobre uma lei maior, sobre uma missão maior. Então Cristo ele fez isso não com justiça própria de homem carnal, mas uma justiça divina. Lembra que eu estou falando sobre uma ira ativa e passiva de Deus? Então Jesus entra lá e ele, debaixo de uma missão, de uma submissão divina do Pai, ele entra e faz aquilo. Pode falar. O que você entende por herdarão a terra? Nova Jerusalém. Não, Então, é uma promessa, né? Vamos fazer assim? Eu vou falar sobre o reino e vou falar sobre isso em um outro momento, porque é extenso. Lembra da nossa discordância? E por isso que eu estou nesse ponto. Nós temos uma visão muito parecida em quase tudo, sabe? Mas isso aqui é interessante, irmãos. A gente está aqui num estudo que não é meu e nem que é do Dantas. A nossa missão aqui é ser fiel à doutrina apostólica, aquilo que os apóstolos escreveram e aquilo que está revelado para nós. Mas tem coisa que é difícil, não é, de entender isso? Olha só, o próprio apóstolo Pedro, ele chegou a mencionar o seguinte: Paulo escreveu coisas difíceis de entender, as quais os indoutos e os instáveis muitas vezes utilizam de algumas porções para a sua própria destruição. Utilizam das escrituras, interpretam de maneira errada e destroem a si mesmo e também a outros. Então vamos fazer o seguinte, eu vou falar isso sobre um outro momento, mas o que eu posso dizer para os irmãos é que é bênção, herdarão a terra. Que terra é essa? Novos céus, nova terra. A gente tem que entender que isso é uma visão também escatológica. Sim. Tá joia? Vamos lá, irmãos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Fome, eu imagino que seja da palavra, e justiça, a justiça de Deus, né? Não a nossa, essa terrena assim que a gente tira rápido. Perfeito. É além do que isso. Excelente. Fome e sede de justiça, né? Nós falamos que achei interessante, né? Que teve um dado momento, alguém comentou, acho que até o Marcelo foi o Ventura, sobre o jejum, né? Às vezes quando você passa muito tempo jejuando, ou sem comer, seja por motivo de doença ou por alguma questão espiritual, você vai perdendo a fome. Já parou para pensar? Quando você volta a comer, você come menos. É como aquela galera que já fez bariátrica, né? O estômago é reduzido e tem menos fome. E sabe qual é a grande questão vinculada com isso? É que a gente, irmãos, na medida que a gente está mais próximo de Deus, tendo fome do Senhor, a fome pelos desejos carnais, das nossas concupiscências, elas vão perdendo força. Né? Porque um exemplo, eu posso chegar na Alessandra, é pecado você ficar assistindo aquela série. Entendeu? Eu nem sei se você não assiste. É pecado. Aí ela vai lá e ela fala, pô, Rodrigo, é homem de Deus, cara, então eu vou parar de assistir aquela série. Ela para, mas o coração dela está borbulhando de desejo. Entende, meus irmãos? E esse é um dos grandes problemas. O grande problema da religião é esse. Ele até te coloca uma burca, uma roupa bem vestida, você está muito bem apresentado, mas por dentro está cheio de cobiça. Então, é somente uma comunhão com o Senhor que vai gerar essa fome por Ele, essa sede por Ele, ao ponto de outras coisas perderem forças. E até mesmo aquelas que são lícitas. Vamos ser sinceros. Nosso coração é uma idólatra. Se não adora a Deus, tu vai adorar qualquer outra coisa. Se você está firme com Deus, você está adorando alguma coisa. E o pior é quando é assim mesmo, né? Família também se adora, trabalho. E qual a evidência disso? É só você ver o tempo de Deus, o tempo que você gasta com Deus, o tempo que você tem com Deus, o seu tempo de devocional. Hoje eu comecei a assistir uma mensagem do Dantas no YouTube, né? E ele começou falando isso, exatamente sobre isso. Ele falou, olha, meu irmão, a grande verdade é que se você não tem tido um tempo devocional com o Senhor, é que você não quer. É que você não tem prioridade, não tem Ele como prioridade. A gente tem que parar de mentir para nós mesmos, né? E nosso desejo é o que, irmãos? Não só trazer informações. É primeiro diagnosticar o nosso pecado e trazer uma esperança. Quem é a nossa esperança? Cristo. Então, já conseguimos ver que somos pobres, miseráveis, falidos, que choramos e identificamos isso de fato, pelo nosso pecado, pelo do outro. Conseguimos compreender que os mansos são aqueles que submetem à missão do próprio Pai. E também, irmãos, olha lá, sobre os que têm fome e sede de justiça, né? E o Carvalho foi muito breve e muito sucinto. E é isso mesmo. Essa fome e essa sede, ela tem que ser como a daquela corça que anseia, né, por águas correntes. Como a terra seca que anseia
por água. Irmãos, vocês já viram como é que é uma... Já tiveram a experiência de pegar um pouquinho de água, assim, uma gotinha e jogar numa terra seca? Vai parar para pensar, ela evapora. E às vezes você coloca mais água, e vai chegando um certo momento em que ela começa a ser encharcada, sabe? É mais ou menos essa analogia que eu gosto que os irmãos refletissem, sabe? Sabe que eu estou encharcado de mim mesmo ou do Senhor, né? Meus irmãos, a gente tem que ser honesto, a gente tem que chegar diante do Senhor e não precisa usar máscara. Quem usa máscara, a grande verdade é que ele impede a atuação do Espírito, né? E infelizmente é uma ação até estúpida, né? Porque ele olha o nosso coração. Ele está vendo que há de mais íntimo no nosso ser, né? Bem-aventurado os misericordiosos, está contigo, né, Senhor? Tá certo. Depois de ter entendido todas as bem-aventuranças anteriores, né? Você começa a olhar a vida de uma maneira diferente, olhar as pessoas de uma maneira diferente, onde você já entende que você é tão pecador quanto o pior dos homicidas. Tão pecador quanto a pior pessoa que você pode pensar hoje aí. Você é tão pecador quanto ele. Mas o seu olhar agora já não é de julgamento com a sua própria carne, o seu próprio pensar, mas é segundo a justiça de Deus, segundo a reta justiça de Deus. E aí você começa a entrar na miséria do outro e entender que você precisa jogar uma corda, né, como a gente aprendeu aqui, para que eu tire ele daquela situação, mostrando para ele que eu também tenho as minhas debilidades, os meus desafios, que eu sou tão frágil quanto ele é também, e que eu entendo o que ele está passando. E que se ele também vê algo em mim que precisa ser mudado, a gente vai sentar, vai pedir perdão, vai orar um pelo outro e vamos seguir na caminhada, ajudando um outro. Entrando na miséria mesmo do outro. Porque é muito fácil olhar e ver vários defeitos. É muito difícil se olhar no espelho e ver os próprios defeitos. Mas a palavra de Deus faz isso o tempo todo. E por isso que ela diz, bem-aventurados e misericordiosos, porque não julga sobre a própria justiça, mas sim a justiça de Deus. Perfeito, obrigado, assim. E a gente falou sobre o bom samaritano, né, irmãos? Lembra? Passou o sacerdote. Primeiro ele leva um cacete, né? Os ladrões ali. Aí depois passa o sacerdote, passa o levita. E aí por último vem o abençoado, né? Que resgata ele. Então a gente conseguiu compreender que os ladrões eles têm uma teoria, né? Qual é a teoria dos ladrões ali? Aquilo que é meu, e aquilo que é seu é meu também, né? E a do sacerdote? Geralmente aquilo que é meu, aquilo que é seu, então cada um faz aquilo que você tem de porção, né? E a do levita também. Quanto a do levita quanto do sacerdote. E quando a gente olha para o levita e o sacerdote, nós que se dizemos ser cristãos, a gente tem que analisar, irmãos, dentro da perspectiva do texto ali. Quantas e quantas vezes, né, nós saímos para a igreja, ou então estamos aqui, e muitas vezes esquecemos de coisas lá fora, né? De outras pessoas que estão presas lá, que estão perdidas lá também. Já tiveram irmãos aqui que diversas vezes falaram, poxa, não deu para vir, cara. Por quê, irmão? Porque eu estava pregando para outro irmão, então, poxa, estava ouvindo fulano. Isso é evangelho, irmão. Isso é evangelho. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais por quê? Para a glória de Deus. O meu trabalho, a minha vida no meu lar, a vida de vocês. Então a gente tem que parar com essa síndrome do mascarado, sabe? Eu sou crente em determinados lugares, sabe? Mas quando chega em alguns eu não sou. E quando eu digo crente, eu digo aquele que crê e obedece, tem uma fé que é proveniente da obediência. E não uma crendice. O que é uma crendice? Eu creio, mas eu não ajo. Está entendendo, irmão? Olha o que Jesus disse. Ele fala assim, ó, quem são os meus discípulos? Quem faz a vontade daquele que me enviou. Olha o que Jesus diz em João 8,31, irmãos. Ele disse aos judeus que havia crido dele. Irmãos, foi o primeiro texto que eu preguei aqui na fala. O primeiro texto. E eu percebo que esse texto encharcou os corações dos irmãos. Vieram vários de vocês, acho que vocês devem lembrar. Falaram assim, cara, eu não sou um discípulo de Jesus. Poxa, mas o sermão tem que me animar. Não, o sermão tem que revelar quem você é e quem é Cristo. Eu sei que alguns dizem que você é a coca do deserto, né? Você é a última bolacha. Não, meu irmão. É como ler, bem-aventurados sois vós. Quando? Reconhecer que estamos errados.
E não é reconhecer apenas com o lábio, é você olhar para dentro de si e falar assim, caramba, eu mirei de maneira estúpida meu marido com a minha esposa ali, sem razão. Caramba, eu cobicei aquele que não era meu, caramba. Passou um varão ali, bonitão, atraente. Caramba, cobicei. E mulher cobiça, não é só homem não. Homem, quantas vezes? Eu bati nessa tecla e agora eu entro, eu fiz todo esse arcabouço para entrar nos puros de coração. Nós falamos sobre prostituição, lembra? A pureza, irmãos. A impureza é contrária à pureza. Quantos aqui podem me dizer que já conheceu alguém que para melhorar os 10 anos, 15, 20 anos de casamento, começaram a assistir filme pornográfico, trouxeram outra pessoa para dentro do casamento e amaldiçoaram o casamento? Porque Deus vai dizer o quê? Que o leito seja sem mácula. O que é sem mácula? É sem nenhum resquício de prostituição. E alguns acham que prostituição só cometem aqueles que são solteiros, né? Não. Os casados também podem se prostituir. Quando? Quando estão na cama, o seu cônjuge está pensando em outra. Quando está pensando em outra. E às vezes não sabe por que o relacionamento é um inferno. Porque você está deixando que Satanás ele durma entre você e seu cônjuge. E nós batemos muito isso na tecla no primeiro encontro, lembra? E qual foi o segundo ponto? Nós falamos sobre o orgulho, sobre a dificuldade que nós temos de ser julgados, de sermos confrontados. Mateus 7 vai dizer, não julgueis para que não seja julgado. Mas vamos entender o contexto, irmãos, em nome de Jesus, principalmente para aqueles que estão me assistindo. É 1h15, eu estou correndo contra o tempo, porque eu gostaria que, quanto a Alessandra, quanto a Alexandra e quanto a alguns irmãos que vão assistir, acompanhem todo esse arcabouço. Jesus não falou do sermão da montanha de maneira aleatória. Você pode ver que é totalmente estrutural. Fala primeiro da pobreza ali, você reconhecer, depois vem o choro, depois vem a mansidão, a submissão a Deus, depois vem a sede de justiça, depois vem a misericórdia. Por que você vai ser misericordioso? Se você não entendeu as outras bem-aventuranças, você tem dificuldade para ser misericordioso, porque você vai se achar bom. Sim ou não? Agora, quando você entende a miséria do outro, misericórdia, né? Miséria e córdia. Exatamente. Córdia vem de cardiologista, né? Do coração. Estudo do coração, né? Mas não é somente um estudo, é a miséria do coração. Porque o coração é enganoso mais que todas as coisas. Jesus chega a dizer, não confie no seu coração, pois é dele que procede os maus desígnios. Mateus 15, 19. Mas dando continuidade, nós falamos sobre a prostituição, depois nós falamos sobre o problema do orgulho em aceitar a correção. E esse é um dos problemas mais terríveis no meio cristão, no meio familiar, e pode-se dizer que até mesmo no meio profissional, né? Vamos ser sinceros, irmãos, vocês gostam de ser julgados? Gostam? Sim ou não? Gosta, Dom? Eu não digo não. Não? É miserável mesmo, né? Acho que ele entendeu bem a primeira bem-aventurança. Às vezes a gente diz igual Gomes, eu não ligo não, mas sente. Mas sente. Fica com ressentimento. Fica ou não fica? Fica meio de segunda, a parte do Senhor já não é a mesma. O aperto de mão já sumiu, é só olhar e aí. Né? Mas a grande verdade, irmãos, é que quando nós amamos, nós julgamos. Mas aí eu expliquei para os irmãos, tem duas formas de julgar, né? Como Satanás e como Jesus, né? E o grande problema é que a ira do homem não produz justiça. Então quando você julga sem amor, sem conhecimento bíblico, sem o Espírito Santo, pode entrar. Opa, você não venceu? Então, meus irmãos, quando eu julgo de maneira inapropriada, fora das escrituras, eu julgo parecido com o próprio maligno. Mas não é por vontade. E aí, meus irmãos, olha só. Veja bem, como foi o julgamento de Jesus? O mesmo texto que diz, não julgueis para que não seja julgado, o mesmo autor, ele diz, hipócrita, que repara tu o cisco que há no olho do irmão e não vê a trave que está diante do seu? Nós precisamos compreender que todas as vezes que vamos até outro irmão, outra pessoa, para exortá-la, para julgá-la, segundo a Escritura, você tem que já ir preparado para um jab. Já assistiu lutas aí, né? Alguém aqui já assistiu boxe?
Já viu que às vezes o cara bate e não cai, às vezes o cara com um jab ele cai nocauteado. Né? E muitas das vezes a gente vai lá, né, com todo o estudo, toda a aparência de amor e a gente leva um jab. O que seria o jab? Seria uma resposta daquilo que nós fizemos primariamente, que foi o confronto. Confrontamos o irmão e ele falou, é mesmo, e você? E a gente tem que estar preparado para esse e você. E quando chegar, e você, irmãos? E você, Alessandro? E você, Alexandre? E você, Oliveira? Já aconteceu isso comigo, irmão? Ai, irmão, tu foi julgar o outro? Fui, irmão. Mas eu fui julgar com muita graça. E sabe qual é a evidência de um julgamento com graça? E acho que alguns vão se escandalizar, né? O julgamento da desgraça é que quando você é surpreendido na tua fraqueza, na tua mazela, ao invés de tu dar um pulo e aloprar com o teu irmão, você vai dizer, meu irmão, obrigado. É ruim ouvir isso, mas vamos morar junto, cara. Como tu também é um miserável nessa área, e tu tá me mostrando que eu sou nessa, vai ver agora a gente sair daqui e ficar um falando mal do outro, e virar um inferno aqui. Vamos fazer assim, vamos fazer uma proposta de oração nesse agora? Por que, irmão? Porque a gente precisa melhorar nisso. E se você é um bem-aventurado, como pobre de espírito, você vai reconhecer que você tem essa fraqueza. E não adianta, senhores. Todos nós aqui temos um ponto cego. O problema é quando você sabe que tem esse ponto cego e está batendo direto no mesmo carro e você também não quer o quê? Melhorar esse retrovisor. Vai ficar caro para você. E às vezes pode ser tarde demais para se arrepender. Sim ou não, meus irmãos? É ou não é assim? Tinha um vizinho, quando eu morei em Taguatinga, que eu vi o carro dele numa semana amassado de um lado, né? Aí na outra semana eu vi mais amassado. Aí quando passou, acho que uns 2 meses, eu fui ver, já estava entrando lá para dentro, assim, né? Do carro. Aí eu, conversando com ele, eu falei, Barão, o que foi pro teu carro aí? Que treva, né? Parece que essa porta tá... Foi jogar uma praga nela, né? O meu irmão, tu acredita, cara? Que eu tenho um problema no olho esquerdo. Cara, já é a 3ª vez que eu bato no trânsito. Do mesmo lado. Quase que do mesmo jeito, cara. Fiquei pensando, coitado, né, cara? Mas você usa óculos, irmão? Esse é o problema. Olha só, o cara sabe que tem que usar e não usa. Por que você não usa? Porque eu fico feio. Ah, não. Agora foi irmão. Brincadeira, né? Vocês conseguem me entender, irmãos? Quantos de nós aqui, irmãos, sabemos que temos que usar isso aqui? Deixa feio mesmo, alguns, né? Outros não, outros acontece a mesma coisa, né, irmão? Então, o que eu quero dizer com os irmãos? Nós precisamos do óculos. Nós precisamos da mente de Cristo. Essa analogia que eu estou trazendo para os irmãos é que quantas e quantas vezes a gente está permitindo que o inimigo atue em nossas vidas. E é nós que damos a chave aí. Dificuldade de olhar, de colocar a lente para enxergar melhor. E qual é a lente? É teu irmão, é a palavra de Deus. E também não aceite tipo de julgamento ou repreensão fora da palavra que não seja plausível. Isso também é covardia. Já tem gente, né, que eu vi corrigindo outra gente, irmão, posso falar uma coisa? Esse irmão não é isso que você está falando, não. É sim, ele não deixa eu falar, que não sei o que, não sei o que. Não, rapaz, chama ele no canto. Igual eu faço com o Gomes, direto. Irmão, o Gomes, eu não ia falar isso aqui não, mas eu sinto de Deus falar isso aqui. O Gomes, quando eu cheguei aqui em 2018, a primeira vez que eu entrei no alojamento, eu falei, cara, esse jovem precisa muito de Deus, cara. E eu também. E o grande problema é que você, quando está mais perto de Deus, ou quando você está muito dentro de uma igreja, mas não está tão próximo de Deus, você acha que está próximo de Deus e você consegue enxergar o pecado do outro com mais clareza e esquece de ver o seu, né? Mas quando você está muito próximo de Deus, as mazelas do outro, você fala, caramba, eu já fui isso em alguma porção no passado, ou então ainda sou hoje. E eu lembro que
o primeiro confronto que eu fiz com esse jovem foi assim, ele vai espanar. Sabe quando você vai sem muita fé? Sabe? Por que você está expondo o Gomes? Você já conhece mais ele. Acho que a Celino lembra, a Celino falava uma coisa e ele retocava. O André falava uma coisa, ele retocava. Eu falei, rapaz, que menino retocando. Que menino obstinado. Mas no dia que ele ouviu a mensagem no GAP, ele foi o primeiro que falou assim, cara, eu preciso desse evangelho que você pregou. Eu preciso desse evangelho que você pregou hoje. Ele não estava precisando meramente de mim, mas do evangelho. E a partir desse dia, irmãos, toda semana, não era assim, toda semana, era todos os dias, repreendi esse cara em algum ponto. E ele parava e falou, meu Deus, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E o que é bom também é que ele também não se deixa dobrar por vãs filosofias. Ou eu mostrava na Bíblia, e se eu falava, não, eu acho isso, não. Cadê a palavra? Bereano. Não, você pode mostrar na Bíblia? Eu ia lá e mostrava. Já teve momentos disso aqui está tão cheio, e foi pela pregação do Evangelho, dita e vivida. Diversas pessoas chegavam em mim assim, Alexandre, e falavam assim, cara, o que aconteceu com aquele menino? Por quê? Ele era muito chato. Ainda é. Porque é minha amiga. Mas ele ainda é mesmo. Tá pensando que é progressivo? Tá suportável, né? Mas percebe que a gente vai crescendo, é um crescimento contínuo. A gente está brincando aqui com ele, mas ele sabe que isso é verdade, ele mesmo se expõe. E um dos grandes problemas que nós temos, meus irmãos, é de expor as nossas mazelas e de aceitar o confronto. Às vezes a gente está lendo as escrituras e já fala, opa, isso aqui ó, para fulano, aí já manda um versículo, vai ser aqui o cara de ler. É ou não é? É ou não é? E temos dificuldade de olhar para nós, irmão, de olhar no espelho, aí vai para os status, né? É verdade. Vai para os status, né? Mas, meus irmãos, depois disso, sabe qual foi uma das maiores alegrias que eu já tive aqui na FAB? Foi chegar num alojamento, meu irmão, e ver esses meninos, muitas vezes, um com a mão no ombro do outro, chorando, cara, por conta de confissão de pecado, por conta de confronto. Sabe? Não tinha coisa melhor. Ah não, tinha que estar cheio, tinha que estar... Não. Tem que ter organicidade do Evangelho. Ou seja, ele tem que estar pulsando dentro do teu coração, meu irmão. E fazendo ele nortear todas as tuas ações. Não é só sobre comportamento, é sobre um viver, um pulsar. Consegue entender isso, meus irmãos? Porque eu posso manipular aqui, ó, minha casa, minha esposa, me ver. Eu posso aqui ser um teatro, posso fazer um teatro, eu posso colocar máscaras. Mas é na hora da reação é que a gente vai ver o nosso coração. Da distância em que ele está do Senhor. E hoje o Senhor nos chama o quê? Para nos aproximar dele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Meus irmãos, o seu problema não está somente em um ambiente, não está somente em um relacionamento conjugal. O seu problema está aí, ó. Pode botar a mão no coração e falar assim, está aqui, ó. Eu sei que muitos vão falar isso de outra forma, e muitas das vezes motivacional e mentirosa, sabe, irmãos? Olha para você mesmo, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, irmãos. Entenda, o Senhor, Ele te criou a imagem e semelhança dele. Mas a queda de Adão corrompeu a imagem do Senhor. Mas todas as vezes que nos permitimos o fluir do Espírito, nós refletimos Ele, Ventura. Nós refletimos Ele, velho. Então, não é uma motivação barata. Primeiro entenda, você é depravado. Você foi atingido por esse câncer de Adão. Olha Paulo, o homem mais santo para mim depois de Jesus, dizendo, bem que eu quero fazer isso eu não faço, mas o mal que está em mim, isso eu opero. Quantas vezes vocês já fizeram isso? Quer ver um exemplo? Vocês aqui, ó, cada um. Ama o inimigo. Na casa dele, eu na minha. Desse jeito aí. Dentro Vou da ele igreja lá e eu é cá. difícil. Irmão, como é que eu amo o meu inimigo? Primeiro entenda que é uma ordem.
Amar não é o mesmo que gostar. Entenda isso. Muitas vezes vai ser isso mesmo. A outra pessoa não está disposta a se arrepender. Gostar é diferente. Pois tem gente que eu gosto demais, tem gente que eu não gosto. Tô brincando. Eu te amo, você sabe. Mas ela tem que quebrar um pouco do gelo, né, porque senão fica tenso, né? Se eu falar de ir pra reunião, você não tem mais vai ter exemplo, né? A gente não vai mais nem rir, cara. Se ele parar de ouvir, eu não vou mais. Que Mas eu é vou graça. agora, meu Deus. Ele não via mais, não vou Minha mais. irmã falou assim, o Gomes vai espantar de você. Não, é que ele azucrina tanto a gente nos outros dias. Como ele não está podendo falar, que se ele for pregar aqui, ele vai maltratar a gente. Então eu estou só fazendo ele sentir um pouquinho do que ele faz com a gente. Mas veja bem, meus irmãos, em nome de Jesus, sabe? Por mais que nós achemos aqui também que essa depravação pode ter nos distanciado e nos distanciou do Senhor, o sangue de Cristo, a redenção no Calvário, ela nos aproxima. E que possamos ser constrangidos por esse amor. Ela não é maravilhoso, cara? Quando você fala assim, olha, eu não olho para outras mulheres, não é que minha esposa está perto de mim. É que eu amo tanto a Deus, que Ele me ensina a amar ela. Porque quando eu me distancio dela, pode ter certeza, eu vou errar em amar. Não é que eu seja fiel, não pegue nenhum golpe. Mas pode ter certeza, vai ter fraude. Vai ter golpe. Vai ter. Então, quando eu erro com ela, é distanciamento de Deus. O que eu faço? Para acertar com ela? Não, eu preciso me alinhar com o Senhor. E aí, quando ela errar também, eu vou saber corrigi-la como Cristo, eu vou saber entendê-la como Cristo. E é sempre que acontece assim? Não é. Quantas vezes? Nós vamos corrigir, você está certo, em tese, em teoria, mas você fala como Satanás. Que possamos ser Cristo, irmãos, na vida do outro, na vida do nosso cônjuge, na vida do chefe, que toda submissão do inferno cai por terra. E que possamos, meus irmãos, ser mansos como Cristo e ter um coração puro como o dele. Amém? Amém. Segunda-feira eu vou estar aqui, irmãos. Na quinta vai ser, acho que minha despedida, né? Meu último dia. Mas na segunda-feira eu quero... Você chame mais outras pessoas, sabe? Porque eu queria ouvir vocês, falando sobre o que vocês agora não somente entenderam, mas sobre o que tem acontecido com vocês em relação a essas reuniões. Sabe? Testemunho mesmo. Ferreira mesmo tem vários. Né? Pierre, Dantas, Arcelino, Jéssica, acho que cada um aqui tem alguma coisa, né? Mas eu estou meio preocupado com essa irmã, que ela ficou triste desde a hora que ela chegou aqui. Muito pra cá, né? Tá tenso, né? Ela quase falou, se não fosse o Gomes aqui, eu já tinha saído. Ela pensou que era raridade, pô. Mas, vamos orar? Tá bem carnal, né, Val? Vai ser raridade, né? Vamos orar, irmãos? Oliveira, você ora por nós, irmão? Sim, meu irmão. Ah, Deus, Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, que é viva, eficaz, nos humilha, nos desafia, nos coloca na parede, nos mostra quem somos, o quão miseráveis nós somos, mas também nos anima, nos alegra, nos dá esperança, porque Tu és o Deus da esperança. O Senhor nos anima quando ouvimos e entendemos a Tua palavra. Obrigado pelo privilégio de fazermos parte desse povo, Pai, que está aqui diariamente, semanalmente, sendo alimentado por esta palavra. Que o Senhor encontre terreno bom em nosso coração, que essa palavra produza muitos frutos, Pai, aqui aonde o Senhor nos colocar, para que possamos ser instrumentos do Senhor para aqueles que estão longe do rebanho, afastados do Pai. Obrigado pela vida do Rodrigo, por tudo que o Senhor tem feito por intermédio do Teu servo, do Seu ministério. Que esta obra continue para a glória do Teu nome. E que o Senhor nos dê o restante de dia na Tua presença, Deus. Nós assim oramos, totalmente dependentes de Jesus. Amém.